Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. E se você está de frente a esse vídeo, porque Deus separou esse momento para palestrar com você. E eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você no nome de Jesus. Eu já quero chegar profetizando na sua vida. E eu quero profetizar que todo inimigo que te atormenta, que te sabe, que tira a tua paz, o teu sossego. O Senhor está paralisando o demônio que te atormenta, o principado, a potestade da região celestial que tem atormentado você dentro da sua casa. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Todo inimigo está sendo paralisado. Sabe quando Deus dá um basta? É o basta de Deus hoje. Amém, meu querido e minha querida? Eu já quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar, porque a oração abre os céus ao meu e ao seu favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, lugar de honra que é todo seu. Toma a casa dessa mulher que me ouve, a casa desse homem que me ouve. Pai amado e Pai querido, tu repreendo o laço, o embaraço, a fúria do inimigo, Senhor, dentro dessa casa, todo levante, toda afronta, toda briga, toda contenda, tudo que Satanás tem feito para entristecer a alma, entristecer o coração, Senhor, tu vai repreendendo no nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, onde essa live chegar, Pai amado e Pai querido, Senhor, que tu vai entrando com a tua glória, vai colocando o que está fora do lugar no lugar. É o que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu já quero chegar me apresentando para você. Meu nome é Pastora Magna. Tem um canal aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no. Não, peraí, gente. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Kawai, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero chegar pedindo para você se inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal, corra aqui embaixo, ó, tá escrito inscreva-se, já se inscreva, já ativa o sininho no nome de Jesus e já compartilha no nome de Jesus com aquela pessoa, sabe, que você lembrou, escutou a pregação, lembrou daquela pessoa, é para ela que você tem que mandar. Me ajuda a lançar as redes mais longe no nome de Jesus. Amém? Gente, eu quero fazer um agradecimento aqui antes da gente começar a pregar. Eu quero fazer um agradecimento e pedir também a oração de vocês pela nossa irmã Alcilene. Ela doou 4 cadeiras aqui para o culto da vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Lembra que eu estou pedindo cadeira? Então, a doação tá chegando no nome de Jesus e eu continuo pedindo, gente, porque tem gente em pé. Então, em nome de Jesus, você que gosta do meu ministério, pastor, eu quero ajudar de alguma forma. Não dá para me ir aí, mas eu quero ajudar. Ô, pastor, eu tenho cadeiras aqui em casa que eu não uso. Traz que vai ser bem-vinda no nome de Jesus. Só você entrar em contato conosco, que no nome de Jesus nós vamos dar um jeito para essa cadeira chegar aqui até o culto da vitória. O último culto da vitória foi uma bênção no nome de Jesus. Então, ore pela Alcilene, para que Deus abençoe ela, porque quando Deus não deve nada para ninguém, tá? Quando você abençoa a obra do Senhor, Deus faz coisas tremendas na sua vida. Então, em nome de Jesus, abençoa a obra do Senhor, no nome de Jesus, que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Não esquecendo de deixar o seu likezinho. Deixe seu like, que é muito importante. Toda vez que você deixa o seu like, é você dizendo para o YouTube que esse é um vídeo com conteúdo e ele passa para o feed de outras pessoas. Abra em 1 Samuel, capítulo 1, que diz assim: Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Eufraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão,
filho de Eliú, filho de Tur, filho de Zefe e o Efrateu. Gente, eu tô sem óculos, né? Vocês sabem, então me perdoa. Este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar, para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque a amava Ana, embora o Senhor a tivesse tomado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava. Pelo que veio chorando e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está com o teu coração abatido? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Só até aqui. Essa palavra é uma palavra gloriosa, que ela nos conta a história na verdade, do nascimento de Samuel, né? Ana era mãe de Samuel, mas antes de Samuel nascer, Ana passou por um processo. Então presta bem atenção. Toda vez quando você está prestes a ser abençoado, tem algo para chegar na sua mão, se prepara para o processo. E o processo de Ana era Penina, que era sua rival, era outra esposa de Eucana. Então Eucana era marido de Ana e de Penina. Provavelmente, Ana, por ser estéril, Penina era sua segunda esposa, porque naquele tempo, quando a mulher não dava filhos, o homem podia casar com outra para que tivesse filhos, tá? Era a lei deles, então não tinha problema nenhum. Só que Penina, por ver a adoração que Eucana tinha por Ana, implicava com Ana, entendeu? Ela perseguia Ana. Sabe como o inimigo se levanta contra você? Então Penina se deixava ser usado pelo inimigo. Se deixava ser usado pelo maligno, porque Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o irmão, contra o marido, contra a esposa, contra o filho, contra o colega de trabalho, contra o irmão da igreja, sabe? A nossa luta é contra o principado e potestade da região celestial. A nossa luta é contra Satanás e os principados dele. Porque Satanás se levanta com fúria toda vez, meu querido e minha querida, que você se posiciona diante do Senhor. Você já reparou que toda vez que você se posiciona diante do Senhor, tem um levante na sua casa, no teu trabalho, no teu ministério? Porque não é a pessoa que se levantou. Ah, a pessoa se levantou contra mim. Não. É Satanás que se levantou. E aquela pessoa dá brecha. E Satanás, ele rodeia o quê? A pessoa. Ele rodeia a terra. Então, quando ele acha uma brecha, ele entra na vida daquela pessoa e usa aquela pessoa para te ferir, te magoar, te perseguir, te maltratar. Então, em nome de Jesus, nós temos que entender que há um levante. Então, toda vez que a tua casa está em desordem, que se levantou uma briga, que se levantou, sabe, algo diferente, que ninguém está se entendendo, tem uma discussão ali, tem um demônio trabalhando ali. E tem alguém dando legalidade, porque tem pessoas que gostam de chamar Satanás para a vida dela, dá legalidade para o inimigo trabalhar com força. Só que o mundo espiritual, querido, é assim, são portas que são abertas. E as pessoas abrem portas que depois não sabem fechar. Então dão brechas, abrem brechas. Satanás só precisa de uma brecha, uma fresta. Quem trabalha com vaga, tá? É o guardador de carro.
Satanás trabalha com brecha, ele precisa de uma brecha, assim, ó, que passa um oxigênio somente. Ele só precisa disso para ele entrar. Entendeu? Então, se a pessoa dá brecha, o inimigo vai usar aquela pessoa para te ferir. Porque como é que Satanás vai usar uma pessoa que você não conhece para te ferir? Você não conhece. Aqui, Ana conhecia Penina. Você tá entendendo? Elas moravam juntas na mesma casa, debaixo do mesmo teto. E às vezes, meu querido, Satanás vai usar quem tá debaixo do nosso teto para nos magoar, para nos ferir, para nos afrontar, entendeu? Aí, não, e Satanás depois ainda faz a pessoa se fazer de vítima, e você que passa a ser errado. Entendeu? É assim que Satanás faz. Então, em nome de Jesus, aqui Penina perseguia Ana, aqui Penina procurava uma brecha para irritar Ana, ela procurava, sabe, se Ana tá quieta, ela ia lá e falava de Ana. Se Ana tá fazendo isso, ela falava de Ana. Você tá entendendo? E ainda por cima, ela gerava de Ana em Ana. Então, eu fico imaginando aquela mulher, sabe, se cartando dentro de casa, falando que o ventre dela é abençoado e o da Ana não era, porque a Ana começa a entrar numa depressão aqui. Se você olhar, ela para de comer. Ela perde a alegria, porque tem demônios, querido, que parece que suga a nossa energia de canudinho. Entendeu? Se você não tiver ligado no mundo espiritual, você não entender que aquilo ali é um demônio que trabalha na vida daquela pessoa e o inferno se levanta para nos derrubar, a gente tem que entender. Entendeu? Eu não posso ficar com raiva de A, raiva de B, eu tenho que ficar com raiva do demônio que está usando aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa gosta de ser usada por Satanás, querido, não é minha vida que não vai para frente, é a vida daquela pessoa. Porque Satanás, quando ele entra na nossa vida, ele entra para destruir. Então, quando você dá legalidade para Satanás te usar, é você falando, em outras palavras, assim para Satanás, ó, pode me usar porque eu sou seu. Entendeu? Pode entrar, a casa é sua, tá abandonada, faz o que você quiser. Aí o Satanás faz arruaça na vida da pessoa. Faz arruaça na vida sentimental, na vida familiar, na vida espiritual, na finança, na família, entendeu? Ele vem criando, botando bombas, você tá entendendo? Pequeno, ele começa com pequenas bombas, bota uma bomba aqui, bota uma bomba ali, bota uma bomba ali. Quando você vê, explodiu, Satanás se levantou com fúria. Então, em nome de Jesus, comece a jejuar pela sua vida. Você que está com a sua casa, tem uma Penina aí, sabe? Penina não é só mulher, não, gente. Penina também pode ser um homem, tá? Você que tem um perseguidor, você que tem uma pessoa, sabe? Qualquer hora, qualquer momento explode com você. A todo minuto é 10 patadas para você. E pior é aquele que faz a guerra do silêncio dentro de casa. Aquela guerra, sabe? Não vou falar com fulano. Fica duas pessoas morando na mesma casa, mas sem se falar. Já passou por isso? O desprezo. Era isso que acontecia com essas duas mulheres aqui. E Eucana parece que não via, porque ele pergunta assim, Ana, acaso não, por que tu tá triste? Por que tu não come? Acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele sabia o motivo da tristeza dela. E ele fala, em outras palavras, ele está falando, eu sou melhor do que filho para você. Só que Ana toma uma atitude. Porque quando a gente vê o inimigo se levantando dentro da nossa casa, a gente tem que tomar atitude. E Ana resolve tomar uma atitude, tá? Ana aqui já entra em jejum e já entra no templo. A palavra diz que ela não come, ela não bebe e ela vai para o altar. Sabe o que é isso? Você ir para o altar e levar o seu problema, levar o teu perseguidor para o altar, levar quem tira você do sossego para o altar. Sabe o que é isso? É você entregar o teu problema no altar, meu querido e minha querida, entregar esse demônio que se levantou. Olha, Senhor, repreende esse demônio que se levantou dentro da minha casa. Senhor, entra lá e dá de espada nesse inimigo no nome de Jesus. Porque como eu falei aqui, a nossa luta não é contra a pessoa. Eu não tenho que falar, Senhor, pega fulano, Senhor, pega ciclano, não, Senhor, pega aquele demônio. Liberta aquela pessoa. Porque uma pessoa liberta não persegue,
Uma pessoa liberta não implica. Uma pessoa liberta tem longanimidade, tem paciência, tem temperança, tem frutos do espírito. Entendeu? Mas quando você não é liberto, você não tem sabedoria. Quando você não é liberto, sempre passa na minha uma parábola. Essa parábola não está na Bíblia, tá? É tipo um ditado popular. Que Satanás, ele pega, havia 2 vizinhos, né? Uma fazenda do lado da outra. E Satanás pega e solta um burrinho. E o burrinho, que estava preso na outra fazenda, derruba a cerca do outro. Aí o outro vai de manhã e fala com ele assim: o seu burrinho soltou a minha cerca. Ele: não, meu burrinho não fez isso, porque o burro solta a cerca e volta de novo para onde ele estava preso. O que acontece? Aqueles 2 homens brigam por causa da cerca. No final, um atira no outro no meio da briga, mas Satanás só precisou soltar um burrinho para derrubar a cerca. Às vezes, Satanás precisa jogar um laço só para a gente cair. E a gente tem que ter vigilância, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento. Quando começa a faísca de Satanás, quando a gente vê ele com a corda do burrinho dentro da nossa casa, preste a soltar o burrinho. Entendeu? Porque aí ele solta o burrinho, daqui a pouco a gente tá com uma arma, outra pessoa tá com uma arma. Eu tô falando assim, gente, não é arma de verdade não, tô falando arma de palavra, tá? E depois um metralha o outro. Ele só precisa soltar um burrinho. Ele só precisa soltar a faísca da briga. Então, em nome de Jesus, Ana aqui toma uma providência. Ela vê a casa dela desabando. Ela vê que o ventre dela está estéril, que ela não gerava nada, mas a inimiga dela gerava, ainda se cartava. Porque o inimigo, quando ele está por cima, ele se carta. O inimigo, quando ele se acha o todo-poderoso, ele pisa em você. Sabe? Então, em nome de Jesus, aprenda a levar suas guerras para o altar. Ana aqui leva a guerra dela para o altar. E a palavra diz que ela começa, a tristeza dela era tão grande, tão grande, tão grande, que não saía a palavra da boca dessa mulher. Saía, balbuciava, choro e pranto. Tem momentos na nossa vida que não vai sair palavra. A perseguição é tão grande, a humilhação é tão grande, o levante é tão grande, a briga é tão grande. O marido tá com a mala pronta, a esposa tá com a mala pronta, o filho tá prestes a sair de casa, tá tudo de cabeça para baixo, você não vê mais solução, é a porta que não se abre, sabe? E você só balbucia, só chora, só chora, só chora. Ei, choro também é oração. O Senhor colheu as lágrimas de Ana naquele dia, aleluia. Por quê? Porque ela chega diante do Senhor e fala: Senhor, se tu me der um filho varão, eu te entrego ele de volta. Ela soube orar, soube pedir. O meu mal e o seu é que a gente balbucia, vai pro joelho, mas chega lá e não sabe falar com o Senhor. Entendeu? Entramos no quarto, fechamos a porta, fazemos jejum, botamos o joelho no chão, mas na hora de começar a falar com Deus não sabemos falar. Falamos horas com um amigo na internet, horas no zap com uma amiga, com um amigo no telefone, mas com Deus é 5 minutos de oração, aleluia! Com Deus a gente não consegue ficar 1 hora conversando com Deus. Então Ana aqui entendeu que quem podia resolver a vida dela não era Eucana, não era Penina, não era o sacerdote Eli, não era ninguém, era o Senhor dos Exércitos. Deus me trouxe aqui para te falar, porque não é ninguém que vai resolver a tua causa. Quem vai resolver o teu problema aí, quem vai fechar o laço, quebrar o arco do passarinheiro, quem vai entrar na tua casa, quem vai entrar com providência, quem vai colocar o que está fora do lugar no lugar, é o Senhor dos Exércitos, é Jesus. Amém? Perdão. Gente, cheguei a babar. Engasguei. É o Senhor.
Entendeu? Às vezes a gente quer levar guerras para amigo, quer se abrir com fulano, se abrir com ciclano. Querido, se abre com Deus, que o céu vai se abrir para você. Para de se entregar para A, para B, para amizades fúteis. Se entrega para Deus o problema. Abre para Deus a sua causa. Ó, Senhor, é isso que o céu vai se abrir para você. Deus vai dar uma solução para o seu problema. Então, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça, você que tem uma penina aí na sua vida, você que está com um problema, você que já reconheceu que há um principado, alguém dando legalidade para Satanás se andar dentro da sua casa. Oh, aleluia! É entregar para o Senhor, é falar, Senhor, se tem um demônio dentro da minha casa, arranca esse demônio agora. Liberta essa pessoa no nome de Jesus, porque eu não aguento mais, Senhor. É assim que a gente tem que falar. Oh, aleluia! Porque Deus vai tratar com a pessoa, porque a pessoa não quer ser liberta, é tratada pelo Senhor, né? Porque Deus chama todos. E a nossa função é orar pela pessoa. Senhor, liberta, Senhor, liberta, Senhor, liberta. Mas tem pessoas que não querem ser libertadas. Tem pessoas que Deus já deu chance, já deu deu chance a pessoa nada. Aí depois Jesus arrebata a igreja e fica assim, ai, eu não fui. E se você não subiu com a igreja, você acha que você vai subir depois, querido? Se você não aguentou ficar na presença do Senhor, se prostituiu, se entregou, fez coisa que não tinha que fazer, aí agora quer subir depois, não sobe. Porque você não vai aguentar a pressão do anticristo. Se você não aguentou agora que o anticristo nem está pressionando nada ainda, entendeu? Ele nem deu as caras dele ainda. Como é que você vai aguentar depois a pressão do anticristo sobre você? Então, meu querido e minha querida, então coloque na mão do Senhor, leva para o altar. Ana leva para o altar e há um reboliço dentro da casa dela. Aquela que não gerava, oh aleluia, aquela que era humilhada, oh aleluia, aquela que era perseguida, oh aleluia, foi contemplada o ventre dela. E não só uma criança, não foi uma criança qualquer, porque quando você espera no Senhor, é o melhor do Senhor que vem para você. Tu vai comer o melhor dessa terra quando tu espera no Senhor. A palavra diz que Ana tem Samuel, tá? E que quem é Samuel? Sacerdote do Senhor. Quem é Samuel? Sacerdote do Senhor. Então, meu querido e minha querida, creia que Deus faz infinitamente coisas maravilhosas. Se você esperar no Senhor, você vai gerar o seu Samuel. Se você esperar no Senhor, grandes coisas o Senhor vai fazer, mas você tem que entregar no altar. Lembra da Penina no começo da nossa história, aquela que perseguia, aquela que falava? Nunca mais a palavra mencionou em Penina. Portanto, que no capítulo 2, a partir do versículo 6, fala assim, o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir ela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa também exalta, levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Amém? Mas no versículo 5, fala assim, os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Então, depois disso, depois de Samuel, ao total ela teve 7 filhos para quem não tinha nenhuma. E Penina enfraqueceu. Deus hoje está enfraquecendo o braço do teu inimigo.
Deus hoje está arrancando esse principado, essa potestade dentro da sua casa, esse levante que se levantou dentro da sua casa. Sabe, esse reboliço, essa tempestade que se levantou aí, você tá com a mão na cabeça, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Agora que tem essa guerra dentro da minha casa, uma hora tá bem, outra hora não tá. É porque a pessoa dá legalidade. Aí Satanás vai lá e monta, faz daquela pessoa de cavalo. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero estar orando por você, mas antes, como eu gosto de trabalhar com profeta, e você é profeta, no nome de Jesus, você vai colocar assim nos comentários: a partir de hoje, a minha guerra eu levo para o altar. A partir de hoje, a minha guerra eu levo para o altar. A partir de hoje, a minha guerra eu levo para o altar. Porque quando você leva suas guerras para o altar, querida e querida, a guerra não é mais sua, a guerra é do Senhor. Lembra de Josafá? Nessa peleja tu não terás que pelejar. Essa peleja é do Senhor. Essa peleja não é minha, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Entendeu? Porque nós somos menina dos olhos do Senhor. Mexeu com a gente e mexeu com o rei. Entendeu? Mexeu com a gente, mexeu com o pai brabo. Sabe por quê? Porque nós somos filhas e filhos do rei. Então, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça e leva a sua guerra para o altar. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te entregar nas tuas mãos toda a batalha, toda a guerra da casa dessa mulher, da casa desse homem. Tu repreenda, Senhor, todo levante, todo principado, toda a potestade da região celestial, toda a briga, toda a contenda. Já coloca anjos ao redor da nossa casa, desde o portão, do quintal, da varanda, dos fundos, da sala, da cozinha, do banheiro, do quarto do casal, do quarto das crianças, dos jovens. Senhor, na área de serviço, no banheiro, na cozinha, aonde tivesse um cômodo, na lavanderia. Senhor, tu entra com a tua visita, porque quando a tua, Senhor, visita entra, quando tu entra na nossa casa, alguma coisa diferente acontece. Espírito Santo, toma a casa desse povo nas tuas mãos, repreenda todo levante, toda afronta, todo principado e potestade da região celestial, venha ser repreendido dentro da nossa casa. Toda contenda, toda briga, o Senhor Jesus te repreenda. Satanás, sai daí agora. Você que está alojado, você que está escondido, no nome de Jesus, pega a tua bagagem, sai daí agora, no nome de Jesus. Senhor, levanta anjos lá, envia anjos na minha casa, envia anjos na casa dessa mulher, na casa desse homem, anjos de guerra, entra na peleja, porque a peleja não é minha, a peleja é tua, Senhor. Tu é o Deus de justiça, Pai. Entra aí com a tua glória, Senhor, no nome de Jesus, na casa dessa mulher e desse homem. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e já te agradeço, porque a vitória dessa mulher e desse homem é a minha vitória. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Beijo grande, até a próxima. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa de uma palavra da parte do Senhor. Amém? Fica com o Senhor. Compartilha esse vídeo e até a próxima.